Olá, mentes inquietas! Que bom ter você de volta no nosso Criatos Podcast. Já pegou seu café? Você tá aí no carro, no trânsito, dirigindo e ouvindo a gente? Então preste atenção na pista também, viu? E vamos começar mais um episódio. Se você acompanha a gente desde o começo, vamos recapitular o que já aprendemos. A primeira lição que nós tiramos aqui é que você não precisa criar nada do zero, que a sua mente precisa de descanso, você precisa descansar, e que Deus se importa com as pequenas coisas, as coisas comuns e corriqueiras do nosso dia, não somente com os grandes eventos. Mas tá, você já entendeu essas três questões que são fundamentais para que você seja uma pessoa mais criativa e decidiu dar start em algum projeto na sua vida. Chegou a hora que você precisa começar pra valer. E aí o coração dispara, a gente fica eufórico, com um certo medo, uma certa tensão, e a gente trava só de imaginar como a primeira tentativa vai sair totalmente torta. Mas hoje nós vamos falar sobre o seu direito de tentar, e vai ser aquele empurrãozinho que faltava para você sair do lugar. Bom, então vamos lá para o tema de hoje. Nós crescemos achando que o sucesso já nasce pronto, sem defeito nenhum. E esse problema tem afetado ainda de forma mais grave a essa geração. E como eu gosto de iniciar o nosso bate-papo trazendo questões do nosso dia a dia, comece pensando que você rola a tela do seu celular durante o dia, nas redes sociais, e tudo ali acontece de maneira muito rápida, tudo é muito bonito. A influenciadora acorda com a cara já boa, os dentes escovados, o cabelo penteado, tudo perfeito. A ideia boa parece surgir do nada, e a receita fica pronta em 1 minuto. A reforma de uma casa, ela acontece em poucos minutos ali na palma da sua mão, a limpeza parece simples, com produtos milagrosos, o corpo perfeito surge com exercícios simples numa academia muito bonita, e aquela legenda do tá pago chancela essa ideia de dever cumprido. Só que a gente nunca vê os bastidores de tudo isso. E tem uma razão para essa sensação de tudo pronto, tudo rápido, estar tão entranhado em você. O algoritmo não tá ali só para te entreter, ele tá treinando o seu cérebro. Cada vídeo que termina rápido, ele já entrega outro na sequência e funciona como uma máquina caça-níquel, como se fosse um cassino. Você nunca sabe qual vai ser bom entre os vídeos que estão vindo ali no seu feed, então o cérebro libera uma dose de dopamina só de antecessão. Ele fica esperando o próximo vídeo. É recompensa variável, o mesmo mecanismo usado nos jogos de azar. E com o tempo, esse sistema de recompensas vai ficando sensibilizado, vai perdendo a sensibilidade e vai te prejudicando de uma forma muito drástica. Você precisa de estímulos cada vez mais fortes, mais curtos e mais imediatos para sentir o mesmo prazer de antes. Mas depois de entender como quase tudo que te influencia funciona hoje em dia, repare no padrão de Gênesis, no padrão que a Bíblia estabelece. Deus separa a luz das trevas e só depois de um dia inteiro, depois de que tudo estava formado nessa etapa da criação, que o texto diz: e viu que era bom. Ele fez a separação das águas, os mares e a terra seca e terminou a etapa inteira e só então parou para avaliar novamente. Esta lógica se repete por todo o processo da criação. Deus não fica indo e voltando a cada punhado de terra criado, checando se aquele punhado específico tinha ficado bom. Ele completa um ciclo inteiro de trabalho. Só no final do ciclo, ele abria espaço para uma avaliação. O mais lindo de tudo, e também a nossa maior lição, vem logo após criar a humanidade e dar por concluída toda a sua obra. A avaliação muda para o seu auge. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis 1:31, se vocês quiserem ler essa parte, está lá em Gênesis 1:31. Reparou como passou de "e viu Deus que era bom" para algo muito bom? Isso falou muito ao meu coração sobre expectativas e de como só podemos completar o muito bom se suportarmos passar por todo o processo até chegar no que planejamos para o fim de tudo. O feed não deixa você trabalhar um ciclo inteiro para depois avaliar se é algo bom ou ruim. As facilidades em prestação de serviço e as questões sociais que envolvem o avanço da tecnologia e o próprio avanço da nossa sociedade nos dão respostas muito rápidas. Curtiu, não curtiu, rolou, engajou, o pedido chega na sua casa em poucos minutos, o catálogo do filme está ali inteiro disponível para você escolher, sem ter que ir até uma locadora. Você aos poucos vai aprendendo a não terminar nada ou a não passar pelo processo realista de recompensas. Você só recebe nota o tempo inteiro, em pedacinhos,
antes mesmo de qualquer etapa estar pronta de verdade. E é aí que mora o estrago na criatividade. A gente aprendeu a avaliar o próprio trabalho do jeito errado, igual ao feed, não igual a Deus. A gente julga o rascunho torto no meio do processo, quando ele ainda nem devia estar sendo julgado, sabe? Deus não parou no meio da criação do dia 3 para decidir se a grama estava boa o suficiente. Ele deixou o dia se completar. Só depois, com a etapa inteira formada, é que veio o "isso é bom". Talvez o seu primeiro rascunho não seja ruim, talvez ele só esteja julgado cedo demais e no meio do processo, com os olhos treinados pelo feed ou esse nosso novo estilo de vida, e não com a paciência de quem sabe esperar as etapas se completarem antes de dizer se ficou bom ou não. E como exemplos positivos de coisas que nós vimos no nosso dia a dia, nós vamos falar um pouco sobre a Pixar, sabe? Aquela empresa de animação? Pois é, o cofundador da Pixar, o Ed Catmull, já disse sem rodeios uma vez que todos os primeiros rascunhos dos filmes da Pixar são ruins. Todos, Toy Story, Divertidamente, não importa qual. O estúdio até dá um apelido para isso, eles chamam de bebês feios, porque são incompletos, sem graça, precisam de tempo para crescer e amadurecer. E não é só no cinema que isso acontece, é em todas as áreas. E trazendo aqui um outro exemplo, eu trago aqui a ideia da SpaceX, que é uma empresa que constrói foguetes. O método deles é basicamente constrói, lança, explode se precisar, junta os pedaços para entender o que rolou e lança de novo, e de novo, e de novo, até dar certo. Cada explosão não é um fracasso, é um aprendizado que só aquele teste ia dar. Foi assim que eles conseguiram fazer um foguete pousar de pé de volta na base, uma coisa que ninguém tinha feito antes. Percebe a semelhança? Tanto a Pixar quanto a SpaceX já sabem desde o começo que a primeira versão vai falhar. Eles não tentam evitar isso, eles só tentam errar rápido e corrigir rápido. Esse é o processo, o fluxo de trabalho deles. Agora pensa em você. Na hora de fazer algo novo, você congela. Acha que a primeira tentativa precisa sair perfeita. O medo de passar vergonha trava tudo e desistir parece o caminho mais seguro. Quando você entender que toda a primeira ideia é só um rascunho feio, e que até grandes estúdios premiados e empresas de ponta trabalham assim, o peso de acertar de primeira some. Sobra o primeiro passo. Você recupera o seu direito de tentar e principalmente entende o direito de errar. Se você acha que precisa fazer tudo rápido e perfeito, olha para como Deus faz. Ele tem todo o poder, podia ter criado o universo inteiro num piscar de olhos, mas escolheu ir aos poucos. Fez a luz, depois a água e cada etapa parou para olhar o que tinha feito, como nós já comentamos. Se o Criador do universo respeita o tempo e o processo, por que a gente se cobra tanto? Por que a gente tem tanta pressa de concluir algo? Tem uma história conhecida no mundo das invenções que combina bem com isso. O inventor James Dyson queria resolver um problema simples. Um aspirador de pó perdia força porque o saco entupia. Ele teve uma ideia de como resolver isso sem o saco, sem usar o saco no aspirador. Só que a primeira versão não funcionou, nem a 10ª versão. Ele construiu e testou mais de 5.000 protótipos ao longo de vários anos, cada um quebrando de um jeito diferente do anterior, até chegar num que funcionava de verdade. Será que você, no protótipo número 2, já não teria desistido? Mas o que foi que ele fez? Ele pegou o modelo que não deu certo, olhou a peça que quebrou, fez ajustes e tentou novamente. Ele não jogava fora o aprendizado, ele jogava fora a versão ou a parte que não deu certo e que não funcionou. A lição aqui é muito grande. A primeira tentativa deu ruim, respira, você não perdeu o seu valor, você só precisa juntar os pedaços e entender o que falhou e tentar de novo. O perigo é querer que o resultado final saia pronto antes da hora. O começo sempre vai ser meio torto e tá tudo bem. E para fechar, eu queria falar aqui sobre uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, que é a história de Pedro. Eu gosto muito dessa história quando comparada a essa questão que nós estamos falando, porque ela nos traz uma visão completa do que é tentar, do que é ter coragem e do que é conseguir algo que ninguém havia conseguido antes. Era madrugada, uma tempestade muito forte e os discípulos estavam apavorados dentro do barco. E Jesus apareceu andando sobre as águas diante deles ali, e Pedro tem uma ideia meio maluca até. Ele pede para ir ter com Jesus. Jesus diz, venha, e ele sai do barco, dá alguns passos, mas olha para o tamanho do problema que se meteu e sente medo, começa a afundar e grita para Jesus o salvar. Na mesma hora, Jesus segura a mão dele e ambos voltam para o barco. Eu particularmente cresci ouvindo que Pedro foi um fracasso, que ele duvidou e afundou. O foco de muitas mensagens sempre foi o homem de pouca fé. Mas olha por outro ângulo. Pedro afundou. Sim, ele afundou. Mas foi o único que teve coragem de tentar o impossível. Ele usou o que chamamos aqui de o direito de tentar. E os outros? Ficaram lá no barco,
apenas olhando, sentindo um pouco mais de segurança, mas também cheios de incertezas, paralisados pelo medo, agarrados em um barco que nem se tinha certeza se iria permanecer ali ou se iria afundar. Inovar de verdade pede que você saia das suas certezas, que você teste o novo. Se você tentar algo na sua vida e afundar, calma, a graça te segura e te coloca de volta no barco. E o melhor, você volta molhado, sim, mas carregando um aprendizado que quem ficou no barco nunca vai ter. Bom, esse foi o assunto de hoje, mas antes de finalizar, me conta nos comentários ou me manda no chat, no privado, quando foi a última vez que você tentou algo, afundou, mas aprendeu muito com isso. Quero ler as histórias de vocês. E o recadinho de sempre, né? Se você está no YouTube, deixa o like, se inscreve no nosso canal, manda esse vídeo para alguém que vive paralisado querendo ser perfeito. Nada de perfeccionismo daqui para frente, viu? E se você está ouvindo no Spotify ou em outro app de música, você pode deixar as 5 estrelas e nos avaliar. Envia também para quem você conhece que precisa ouvir essa mensagem. Isso ajuda muito o nosso projeto a avançar. Bom, tenha coragem para recalcular as rotas nesta semana. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo episódio.